Semana em África. Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Esta semana chegou à Guiné-Bissau uma nova força de manutenção da paz, da CEDEAO. Oficialmente ainda não há nenhuma indicação sobre a composição desta força, mas fontes das Forças Armadas do país disseram à RFI que deve integrar 631 militares. A reportagem é de Moussa Baldé. Oficialmente ainda não há nenhuma indicação sobre a força, mas fontes das Forças Armadas da Guiné-Bissau disseram à RFI que será uma força composta por 631 militares. Fala-se que seriam essencialmente militares da Nigéria, Senegal, Togo e Benin. Ou seja, a mesma composição da ECOMIB, força militar que a CEDEAO estacionou na Guiné-Bissau entre 2012 e 2020, na sequência de mais um golpe de Estado militar. As fontes contactadas pela RFI indicaram que alguns desses elementos da nova força da CEDEAO já se encontram no território guineense desde segunda-feira, dia 25 de abril. Entraram através da fronteira de São Domingos, junto à região senegalesa da Casamansa. Num primeiro momento, a força será de 631 militares, mas caso for necessário, será reforçada com mais militares. Também disseram à RFI que a força não se vai designar ECOMIB, mas um outro nome. O quartel-general da força será junto do Ministério da Defesa guineense em Bissau, mas a sua base será no regimento da Banda de Música Militar, junto ao aeroporto Osvaldo Vieira, nos arredores da capital guineense. A grande questão de momento é saber quanto tempo a força irá permanecer na Guiné-Bissau e qual a sua missão específica, além de dar proteção às principais figuras do Estado, aos políticos e dar segurança física às instituições da República. Ainda na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko Embaló deu posse a uma comissão encarregue de escrever um livro sobre a história da luta armada pela libertação do país. A comissão é integrada pelo antigo chefe da diplomacia, Hugo Monteiro, e pelos investigadores Carlos Cardoso, Rui Semedo, Julião Soares Souza e João Pinto-Có. Bissau 94 FM. Em Angola, os médicos suspenderam por um mês a greve que durava desde 21 de março devido à elevada mortalidade registada nos hospitais e acusaram o governo de ter iniciado uma caça às bruxas. As explicações com Avelino Miguel. Os médicos angolanos decidiram em assembleia suspender a greve até o final do mês de maio para atender às necessidades sanitárias das populações, segundo um comunicado da classe distribuído à imprensa em Luanda. Segundo os médicos, a greve, que durou mais de um mês, foi suspensa igualmente para garantir as condições para a retomada das negociações com o governo para a solução dos problemas constantes no caderno reivindicativo apresentado ao Executivo. As melhores condições salariais e de trabalho são as principais questões do caderno reivindicativo que dividem o Sindicato dos Médicos e o governo. O sindicato anunciou igualmente que decidiu avançar com processos judiciais junto dos tribunais contra gestores de hospitais públicos e o governo para defender os interesses da classe sobre irregularidades cometidas durante a greve que agravaram as condições sanitárias no país. Para além das perseguições e represálias contra os médicos grevistas, o governo anunciou o corte dos salários dos profissionais que aderiram ao movimento reivindicativo. Praia 99.3 FM. Em Cabo Verde, face à diminuição dos casos positivos, o governo levantou algumas restrições impostas pela Covid-19. A máscara deixou de ser obrigatória em espaços fechados. Odair Santos tem mais informação. O uso de máscara em espaços interiores fechados de acolhimento público deixa de ser obrigatório em Cabo Verde, mas o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva explicou que há algumas exceções. Exceptuam-se, no entanto, algumas situações por dever de proteção diferenciado. Estabelecimentos e infraestruturas de saúde, quer públicos, quer privados, nomeadamente hospitais, centros de saúde, farmácias, clínicas e laboratórios, vai continuar a ser necessário e obrigatório o uso de máscaras. Centros de dia e lares de idosos, que se justifica pela vulnerabilidade dos idosos, vai continuar a ser necessária a utilização obrigatória de máscaras. Nos estabelecimentos prisionais, nos transportes coletivos de passageiros, quer rodoviários,
marítimos e aéreos. Mantém-se a obrigatoriedade da apresentação do certificado de vacinação para efeitos de viagens interilhas e internacionais com destino a Cabo Verde. Deixa de ser obrigatória a apresentação de certificado de vacinação Covid ou de resultado negativo de teste para o acesso a atividades culturais, artísticas, recreativas, de lazer, espetáculos ou eventos de qualquer natureza. Ulisses Correia Silva lembrou que a pandemia ainda não acabou, por isso fez o apelo à toma da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Maputo 105 FM. Em Moçambique, a Comissão Nacional Eleitoral está a criar condições para a realização de eleições autárquicas livres, justas e transparentes em outubro do próximo ano. A garantia é do porta-voz da instituição, Paulo Quinica, face às preocupações dos partidos políticos e das organizações da sociedade civil. A reportagem é de Orfeu Lisboa. E é na voz do seu porta-voz que a Comissão Nacional de Eleições em Moçambique responde com garantias às preocupações dos partidos políticos, sobretudo da oposição. Estamos aqui a trabalhar para que efetivamente as eleições sejam livres, justas e transparentes, mas também nós próprios, como órgãos eleitorais, estamos a organizar prevemos no nosso calendário a realização de vários encontros para podermos dialogar com a sociedade civil. Paulo Quinica queixa-se, no entanto, dos parcos recursos financeiros. O orçamento para este ano, assim posso dizer, é de 3,2 mil milhões de meticais, estando neste momento aprovados apenas 1.000 milhões, que infelizmente também ainda não se refletiram nas contas dos órgãos eleitorais. As sextas eleições autárquicas estão marcadas para o dia 11 de outubro do próximo ano em Moçambique. São Tomé 102.8 FM. Em São Tomé e Príncipe, o MLSTP-PSD, partido do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, denunciou claros contornos de usurpação de poderes na decisão do Presidente da República, Carlos Villanova, em recusar o pedido do Executivo para exonerar o Governador do Banco Central e deixou ainda duras críticas à oposição. Ainda no país, a ADI, partido na oposição, criticou a alusão recente do primeiro-ministro Bom Jesus às denúncias no blog Macangola da existência de uma dívida oculta total de 30 milhões de dólares envolvendo o arquipélago e a China Sonangol Investment. Alexandre Guadalupe, porta-voz da ADI, afirma que o objetivo é atingir o primeiro-ministro Patrício Trovoada, eleito recentemente para a liderança do partido. A última entrevista do Sr. Primeiro-Ministro ao telejornal da TVS, numa autêntica encenação teatral e num desnorte total, referindo-se a um artigo de um blog angolano que fala de uma forjada e inexistente dívida oculta. Todos nós conhecemos esse episódio triste que aconteceu em 2019, que culminou com a prisão ilegal, injusta e política do nosso companheiro Américo Ramos e que após 3 meses de cativeiro foi posto em liberdade sem que houvesse alguma acusação e o Ministério Público pura e simplesmente arquivou o processo por não haver matéria para acusação. Portanto, é um processo encerrado. O artigo do jornal Macangola, do jornalista Rafael Marques, foi apenas uma montagem encomendada por alguns dirigentes da nova maioria, bem identificados e que procuram a todo custo denigrir a imagem dos dirigentes do ADI e principalmente o seu líder carismático, Dr. Patrício Trovoada. Entretanto, esta sexta-feira o MLSTP-PSD pediu ao Ministério Público a reabertura da investigação ao empréstimo de 30 milhões de dólares de Angola, ocorrido durante o governo do ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada em 2019. É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.